uma palavra nessa noite, queridos? Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você? O Senhor tem ministrado algo no meu coração nesse final de semana. Ontem eu entreguei algo em Santo Antônio, mas hoje o Senhor deu já uma outra direção para essa palavra para nós aqui. E hoje eu quero falar com você sobre por que Saulo, por que eu, por que você? Diga comigo, por que Saulo? Faz assim, por que eu? E olha para alguém, por que você? Em Atos capítulo 9, verso 1, fala sobre a conversão de Saulo. Entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Queridos, aqui nós vemos a conversão de Saulo. Saulo era inimigo da igreja, inimigo do povo de Deus. Saulo, ele perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus. O foco de Saulo era saber onde tinha crente. Tem crente aqui? É saber onde tinha um povo reunido no nome de Jesus. Ele queria saber onde estavam essas pessoas para poder prender elas, para poder levar elas cativo, para elas sofrerem, para torturar, para matar. E ele estava numa missão, era a missão da vida dele isso. E ele usa a influência que ele tinha. É uma pena que tem gente que usa a posição que está, a influência que tem, para perseguir a igreja, para perseguir quem é de Deus. E o Saulo naquela época era esse cara, era essa pessoa que tinha influência, que tinha respeito da sociedade e que usava isso para perseguir. E agora ele vai nas autoridades e pede: agora me dá cartas, me dá autorização para que eu possa perseguir essa raça, esse povo. E o Saulo vai atrás dos irmãos. Ele tinha acabado de consentir com a morte de Estevão. A igreja tinha acabado de enterrar Estevão. E o Saulo estava no meio disso. Só que daí a Bíblia fala que ele estava indo no caminho e uma luz brilhou. Ele caiu, ficou cego e começou a ouvir uma voz. E quando ele ouviu a voz, ele não sabia quem era, porque Saulo era religioso, mas não conhecia a Cristo, a Deus. Ele era zeloso da lei. Toda a perseguição dele era no nome de uma lei, tá? Da lei de Moisés. Toda a perseguição dele era no nome de Deus. Só que agora Jesus fala com ele não sabe quem está falando. Porque o religioso, ele não consegue identificar a voz de Deus. Tem muita gente que ele até vem na igreja, que ele participa de reuniões, que ele tem 20, 30 anos de igreja e até agora não consegue identificar a voz de Deus. Não sabe quando Deus está falando. Eu termino uma mensagem e me deparo com pessoas indo na contramão daquilo que foi pregado.
Por quê? Porque a pessoa não identificou a voz de Deus. Ela não entendeu que quem estava falando era Deus, dando direção para a sua vida. E esse tipo de gente, querido, a vida dessa pessoa não muda. E não muda só aqui não muda em qualquer lugar, enquanto não tiver um real encontro com Jesus. É lá na Caminho, não pode estar em qualquer outra denominação. Vai continuar errando, por não conhecer a Cristo, não entender, não reconhecer a voz de Deus. Então o teu desafio, o nosso desafio, é ter um real encontro com Jesus. Um encontro verdadeiro. Por que tem gente saindo por causa de qualquer bobagem? Por causa de qualquer mimimi? Porque não teve um encontro. Porque fala para mim. A pessoa sai por mimimi, volta para macumbaria, volta para idolatria. Teve encontro com Jesus? Teve encontro, pessoal? Você acha que teve? Mas eu saí por causa do pastor. Não teve encontro. Estava vindo aqui, enquanto estava legal, enquanto o cafezinho estava legal, enquanto estava ouvindo o que queria, por conveniência. Tem que ter um encontro, querido. Tem que ter um encontro. Se você, chegar a questionar essa realidade na tua vida, você tem que chorar diante de Deus. Falar: Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso te encontrar. Eu preciso ter um encontro com Cristo, como esse Saulo aqui teve, Jesus. Porque daí nada vai tirar você da presença. Filho não vai te tirar da presença. Cônjuge não vai tirar você da presença. Problemas na igreja não vai te tirar da presença. Perseguição do mundo não vai te tirar da presença. Você tem que ter um encontro, irmão. Senão você vai perder tempo. Senão nós estamos perdendo tempo aqui. É muita bobagem, é muita. É difícil pastorear nos nossos dias, porque é muito mimimi. O Saulo teve um encontro, só que daí, primeiro, quem que está falando? Quem? Jesus falou: sou Jesus, a quem você persegue. Porque toda perseguição contra a igreja é contra o próprio Cristo. E falou: Saulo, e é difícil esse caminho que você está pegando, viu? Querido, alguém que persegue a igreja nunca vai se dar bem no final. O irmãozinho pode ser o mais fraquinho, não persegue ele não. O irmãozinho pode ser aquele que você não dá nada para ele. Não persegue ele não, porque ele é filho de Deus e Deus guarda os seus. Deus protege os seus. Daí Saulo falou: Senhor, o que eu faço então? Você vai entrar na cidade, lá alguém vai falar para você o que você tem que fazer. Porque ele estava acostumado a decidir, né? Agora ele está cego. Agora ele tem que ser guiado por alguém. E agora ele tem que esperar alguém orar por ele. Porque, querido, o céu governa, viu? Não tem grande diante de Deus. Grande é Deus. Grande é o Senhor. E Deus tem seus meios de fazer um homem que acha grande se prostrar diante dele. Agora o Saulo está lá, obediente. Adriano? Me leva, me conduz. E levaram ele até o endereço. E agora, o Saulo foi escolhido pelo Senhor. O perseguidor foi perseguido e salvo pela graça de Deus. Teve um encontro. Agora, por que Saulo? Esse homem era horrível. Esse homem era terrível. Se o Saulo entrasse no nosso culto, a gente ia ficar desconfortável. Veio aqui só para filmar o que eu vou falar. Veio aqui só para criar problema.
Mas Jesus escolheu ele. Por quê? A igreja da época não entendeu essa escolha também não. Porque nós queremos escolher os bonzinhos, não é assim? É assim ou não é? Os bonzinhos, não, aquele ali, olha, só falta Jesus, ele é tão bonzinho, falta tudo, viu? Falta Jesus, falta tudo. Eu tenho um exemplo na minha família. Dois primos que foram irmãos meus de infância. Um deles começou a se simpatizar com o evangelho. Ouvi louvores, voz da verdade, Adriano. Pedi conselho. Falei, uau, o reino de Deus está perto desse cidadão aí. Comecei a gastar tempo com ele. O outro, totalmente religioso, apostólico. Não, você acha que só você tem Jesus? Não, você não respeita a minha... Eu evitava a conversa. Meu primo, um irmão, mas falar sobre Deus com ele era meio complicado. Então, e o Cássio pensava assim, né? O irmão mais novo vai se converter. O mais velho, só um milagre. É desses que Deus gosta, viu? É assim que Jesus gosta. Porque se você for sincero como eu quero ser agora, nós somos o milagre. Nós somos o milagre da salvação. O que aconteceu? O mais novo beirou o evangelho, voltou para aquilo que ele acreditava e está lá até agora, é um bom trabalhador, empresário. E o outro que eu achava que nunca ia dar uns glória comigo, se converteu, casou com uma moça crente, ela ganhou ele para Jesus, está numa das maiores igrejas de Londrina. Hoje estava entrando em contato comigo, falando, Cássio, vai ter um evento aqui na igreja, eu vou colocar o teu nome, você vai participar comigo. Mas quem ele era? O improvável. Está entendendo? Jesus escolheu um homem aqui que foi polêmico para a igreja. Hoje para nós é maravilhoso falar de Paulo, mas para eles na época era polêmico. O Ananias tentou convencer Deus que a ideia de Deus era ruim. Você já tentou falar para Deus que ele estava errado? Já? Não, eu acho que às vezes sim. Quando você acha que esse pastor não serve, você está falando, Deus, você não sabe o que está fazendo. Não, Deus, aquele irmão lá como obreiro não serve. Você acha que Deus não sabe o que está fazendo. Não, mas aquele... Irmão, olha o que o Ananias fez. No verso 13. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O Ananias, não, Deus, olha, esse aí não serve não. Fez muitos males. Tem gente que vê no pastor e fala, pastor, cuidado. Você não conhece a Camila. Olha, eu conheço. Brincadeira, Camila. Um exemplo, mas acontece, acredita? Cuidado, nossa. O Ananias está fazendo isso com Deus. Deus, e eu ouvi falar. Não é fofoca não, tá? Sabe, Deus, eu só estou compartilhando porque eu gosto do Senhor, sabe? O Senhor é meu amigo. Fazem isso comigo, o Senhor é meu amigo. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Olha, o Saulo não vale nada. Mas Deus escolheu ele, e aí? O que você vai fazer? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Tem muita gente que se acha tão bonzinho e não vai entrar no céu.
porque não depende da graça, não depende da justiça de Cristo, confiam na sua própria justiça. Deus salvar Saulo foi uma estratégia de marketing para esfregar na nossa cara o que é graça, favor não merecido. E daí veio Saulo entendendo, eu não merecia, eu merecia o inferno, pela lei eu seria condenado, mas pela graça eu fui salvo mediante a fé. E a mensagem que esse homem pregou ecoa até as nossas gerações e as vindouras, até que Cristo leve a igreja. Mas ele era o improvável. Nós não escolheríamos ele, mas Deus escolheu. Deus escolheu. Agora eu quero ser um pouco mais sincero ainda, porque eu. Você já fez essa pergunta? Por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Tão falho, pecador, tão limitado, já peguei caminhos errados, já errei o destino algumas vezes, porque eu. Você sabe que um dos maiores líderes que tem na palavra de Deus, Moisés, viveu esse dilema. Moisés foi o maior líder antes de Jesus Cristo aqui na terra, e foi o responsável também dos judeus até agora não conseguir abrir o coração para Jesus, tamanho a glória de Deus foi na vida dele. E quando Deus falou, Moisés, você vai ser o cara que eu vou usar para tirar o povo hebreu do Egito, Moisés falou, eu? Olha o que Moisés disse em Êxodo, verso 3 do capítulo 3, verso 10. Vai, pois, imediatamente, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? E quem sou eu, Deus? Deus falando, é você. Quantas vezes Deus falou que quer te usar e você fez que não, Moisés? Quem sou eu, Deus? Eu? Abrir culto? Não, Deus, eu acho que não sou eu, não. Deus? Fazer parte do ministério? Não, eu? Quem sou eu, Deus? Pregar na igreja? Liderar um grupo familiar? Quem sou eu? Deus sabe quem você é. Deus conhece a nossa história. E Deus tem um destino para nós. E Deus não nos trata segundo o nosso passado e nem segundo o nosso presente, mas Ele consegue ver o nosso futuro, aquilo que Ele tem preparado para nós. O Moisés continuou dando desculpa. No verso 1 do capítulo 4, então Moisés replicou a Deus, mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão, não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Não, Deus não falou com você. Moisés falou, eles vão falar, Deus não falou com você. Você não falou com Deus não, você não está tão assim não. Moisés falando. Daí ele chega num outro nível. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé, perdão, ó meu Deus, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Quem que às vezes já não falou isso, né? Pastor, eu sou duro, se eu for falar não vai dar certo. Querido, Deus usa cada um de um jeito. Eu procuro ser ponderado, às vezes. Tento. A Alessandra, ela é mais direta. Mas Deus usa ela dessa forma. Tramontina. É na lata. Se ela tiver que falar para você que você está errado, ela não vai te servir um café. Ela vai falar, você está errado. E qual é o problema? Deus usa cada um de um jeito. E o Moisés está aqui falando, Deus,
Eu sou meio pesado, hein? Na hora que eu vou falar, não vai dar certo. Daí Deus fala para ele: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que há de falar e como falarás. Deus, estava decidido, vai ser você. Querido, não dá para correr da vontade de Deus, viu? Não dá. Eu lembro que quando eu não queria pastorear, voltar a enfrentar o que a gente enfrenta, eu falei assim: eu vou numa igreja onde ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Eu não quero que ninguém olhe para mim, pastor. Eu quero que alguém olhe para mim em pessoa. Eu estava em Londrina e estava lá na Samuel Kings, vi uma igreja aberta, movimento, encostei o carro e fui assistir o culto. E estava lá assistindo o culto. O pregador não foi o melhor dia da vida dele, falou muito dele, pouco da palavra. Mas aí, no culto tem aquele negócio: olha para o teu irmão, fala para ele, né? Diga isso, diga aquilo. Tinha um jovem do meu lado e eu: Jesus te ama, e não sei o que, e barará, bururu. Quando acabou o culto, eu fui cumprimentar pelo menos quem estava do meu lado. E quando eu estendi a mão e falei: a paz do Senhor, irmão, para mim ir embora, o jovem olhou para mim e falou: a paz do Senhor, pastor. Eu: oi? Você não lembra de mim? Eu não lembro. Eu já fui na sua igreja. Nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Daí eu falei: perdão, irmão, é muita gente. E entrei no carro e fui embora chorando. Sabe por quê? Porque eu estava tentando me esconder de Deus. Me esconder do chamado de Deus para a minha vida. Fui no culto e queria, passar batido, mas aí Deus fez alguém me lembrar que Ele me chamou para algo. Você entende? E fui chorando: Deus. Querido, Deus, quando estabeleceu algo para nós, querido, está estabelecido. Você pode fazer que nem Jonas, ficar correndo e sofrer, ou você aceitar o que Deus tem para você. Daí a palavra diz que o Moisés deu uma outra dica para Deus. Contudo, insistiu Moisés com ele: ah, Senhor, peço de que envies outra pessoa. Manda outro, Deus. Manda outro. E Deus não aceitou. Deus falou: olha, ô Moisés, vamos parar de conversa. Pega o teu irmão Arão, ele vai ser o porta-voz, mas você vai. Querido, todos nós às vezes lidamos com esse dilema: por que eu? Mas querido, Deus nos vê pronto. Deus, Ele vê a obra completa. A gente, mas Deus, eu ainda tenho falhas, eu ainda tenho receio. Deus, quando eu vou para o altar, dá uma dor de barriga. Mas Deus, você. Está entendendo? Deus te escolheu. Tem gente aqui fugindo de um chamado de Deus para a sua vida. Deus te escolheu. As pessoas podem não entender isso. Você mesmo pode até falar: eu não me escolheria, mas Deus te escolheu para ser filho dEle, para fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. Aceita. Aleluia. Agora, para a gente fechar, por que você? Fala para o teu irmão: por que você? Né? Que a gente falou do Saulo, a gente falou da gente. Mas por que o irmão aí? Ele nem fala tão bem. Ele é até estranho no jeito de andar. Para falar a verdade, eu nem gosto muito dele. Ó, Deus falando, hein? O santo não bate. Nós vamos orar para você depois, mandar esse santo embora. Né? Porque ele? Por quê? Porque a Cássia, não dá nem para ver ela lá de baixo direito. Linda. Porque o pastor, esse pastor aí,
Nem parece, pastor, né? Eu falei hoje de manhã que quando eu vim para cá, um menino enviado, não sei de onde, entrou aqui dentro e foi conversar com o Alexandre. E daí o Alexandre disse: é o nosso pastor. Pastor? Não tem cara de pastor, não. Olha só. E você acha, tem gente que olha pra gente assim. Por que você? Por que você, Mateus? Esse dia estava no mundo, tocando no mundo, e agora está tocando e quer ensinar dízimo para nós. A palavra diz que Deus enviou Samuel na casa de Jessé para ungir um rei. Diga, um rei. E quando ele chega lá, a palavra fala que o Jessé começa a apresentar os filhos. E veio o primeiro filho, coloca lá para mim. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Segura aí. Entra o Eliabe, bombadão, bonitão. O Samuel falou: não, é esse aí. Que homem, até o jeito de andar dele é de rei. Que apresentação. É ele. Olha o que Deus disse para o Samuel. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Passaram 7 filhos de Jessé, e Deus só foi falando: Samuel, não. Mas Deus, não. Mas ele fala bem, não. Ele tem uma boa aparência, não. O mundo olha a aparência, eu vejo o coração. Esse mundo se impressiona com a apresentação, pessoal. Eloquência, dinheiro, como você se veste. Você tem que se preocupar com isso, porque você está nesse mundo e diante de pessoas que pensam assim. Mas diante de Deus, querido, esses critérios não valem. Não tem valor. Vou colocar um terno bem caro, e daí Deus vai falar comigo. Não vai. Por causa do terno não, vai falar porque você é um filho dele. Está entendendo? O Samuel ali se impressionou com a aparência. Mas Deus viu o que Samuel não viu. Querido, às vezes você olha para o seu irmão e parece que ele não serve. Você olha para o próximo, parece que ele não serve, mas Deus está vendo coisas que você não vê. Deus conhece o coração dessa pessoa. Deus sabe o que essa pessoa já sofreu por amor ao Evangelho. Deus sabe quem é essa pessoa. Uma irmã um dia, terminando o culto aqui em Ribeirão do Pinhal, há muitos anos atrás, falou: pastor, eu quero te pedir perdão. Oi? Por quê, irmã? É porque, sabe, eu olhava para o Senhor e eu não achava que você era um homem de Deus, não. Falei: ué, me perdoa? Eu falei: não, está perdoado, eu nem sabia. Querido, você às vezes olha para pessoas e reprova ela, porque você não está vendo o que Deus viu. Você não está vendo, sabe, o que o Senhor sondou no coração dessa pessoa. Cada pessoa aqui foi escolhida pelo Senhor. Não sou eu que escolho, é Deus que escolhe, amém, pessoal? Deus te escolheu para essa casa. Eu entendo que Deus escolheu alguns para outras casas, e eu não vou tentar trazer de lá, porque vai dar problema. Mas você está aqui porque Deus te trouxe para cá. Deus te escolheu, e não foi homem, foi Deus, entenda isso. Deus escolheu o irmão que está do teu lado. Pastor, ele é complicado. Jesus escolheu ele, quem sabe para você exercitar o amor, a misericórdia, o perdão. Eu sei que os 7 filhos passaram. Samuel falou assim: não tem mais ninguém.
Não, tem um que está lá cuidando das ovelhas, chama ele. Daí Deus falou, é esse aí, ó. Esse que eu escolhi. Deus escolheu Davi entre os seus irmãos. Quem escolhe é Deus, querido. Aceita. Aceita que dói menos. Aceita. Eu sei que todo mundo aqui tem alguém que você gostaria que tivesse com você. E não está. E por quê? Só Deus sabe. Eu tenho gente que se eu pudesse trabalhava comigo aqui. E não está nem vindo na igreja. E não é porque eu não amo. Eu amo e iria honrar muito a pessoa. Mas não vem. Quem que escolhe? É Deus. E eu só aceito. Agora, onde que eu quero chegar? Eu preciso entender que o Senhor me escolheu, que eu sou de Deus, que você é de Deus, que esse irmão é de Deus. Porque a opinião das pessoas muda. Tem gente que, de repente, não viu Deus na sua vida e hoje vê. Tem gente que, de repente, um dia já falou, você é de Deus, Renata. Mas hoje não quer passar nem perto. E no meio desse cenário, eu tenho que ter convicção que Deus me escolheu. O Saulo, ele tinha certeza que Jesus se manifestou a ele. Ele criou uma polêmica, porque a igreja tinha medo dele no princípio. Só que não, Jesus falou comigo. Jesus se revelou a mim no caminho. Depois ele ensina os irmãos a participar da ceia, como o Senhor me ensinou, assim eu ensino vocês. Façam dessa forma. Se ele não tivesse essa convicção, ele teria naufragado na fé. Porque tem gente que às vezes vai olhar para você e vai falar que você não é de Deus. E daí você tem que acreditar em Deus. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu. Amém, irmãos? Entenda isso. Deus te chamou, mas pastor, eu tenho um passado. Deus não está nem aí com o nosso passado, nada. Ele fala assim, eu lancei o seu passado, os seus pecados no lago do esquecimento. Ele diz que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus está interessado em você agora, em conduzir o seu futuro, o seu destino. Aceita, se lança. Eu não sei se Deus me chamou para batizar. Irmão, Deus está te chamando, é só você aceitar. Se lança em Deus, no ministério, acredita no que Deus tem para você. Moisés não teria sido Moisés se ele tivesse recusado o chamado de Deus para a vida dele. Se ele tivesse falado, não Deus, olha, o senhor está enganado, não vai ser eu. Ele não teria sido o líder que foi. Mas como ele parou de ficar falando não, e falou, tá bom Deus. Ele se tornou o homem extraordinário que nós conhecemos na Bíblia. Deus tem um destino para nós. Amém? Vamos só aceitar, entender, não, eu sou de Deus, Deus me escolheu. Mas você é chato. Ele me escolheu assim mesmo. Né? Assim mesmo. E vai me usar. Vai me levar a lugares que eu nunca sonhei, que eu nunca imaginei. Quando você recebe essa palavra, levanta a tua mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida nessa noite. Eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu. Uma pessoa complicada, falha, limitada, mas o Senhor me escolheu. Amém? E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor.